Bom, então vamos lá, né? Dar início, bom dia a todos. É, Vamos então aqui para nossa aula de hoje, né? Sabadão letivo, para animar ainda o nosso final de semana. Hoje é um dia especial, né? Dia dos Namorados. Quem aí já mandou um coraçãozinho pro namorado hoje ou para a namorada, né? Bom, aí a gente vai tá vendo hoje é uma sequência do que a gente está vendo lá no caderno de apoio do segundo ano. Aí, digamos a gente já aproveita e pega, digamos, um gancho, né? Que aproveitasse da gente avançar para o próximo conteúdo, a gente já vê essa questão aí, porque assim, é assim que a gente encerrar essa unidade, a próxima, a próxima unidade, que a CEF disponibiliza o caderno de apoio para a gente, aí a gente já ingressa no caderno do terceiro ano mesmo, tá? Porque o material que a gente vinha trabalhando lá é o caderno do segundo ano. Então a gente já, já pega esse material aí dessa segunda unidade para a gente já tá vendo. Eu mandei para vocês lá no Classroom, não sei se vocês chegaram a dar uma folheada, né, no caderno de apoio, do terceiro ano, que aí hoje a gente vai estar resolvendo a trilha 3, é a área e a trilha 3, área e volume, né, dos polígonos. Bom, tem alguém aqui do Vespertino? Poderia só dar um ok no chat, só para mim, no chat aí, só para mim saber se compareceu alguém ou não. Parece que não tem, né? Bom, vamos ver. Eu fiz o convite também lá no Classroom, mas aí depois a gente vai estar disponibilizando o link da aula de hoje. Então, pessoal, a questão de... assim, como eu convidei também o pessoal do Vespertino, tá? Porque por ser, digamos, o mesmo material do terceiro ano do ensino médio regular das turmas do Vespertino, eu fiz o convite também, apesar que a gente sabe que é o horário oposto, mas a gente tem essa ferramenta de estar gravando a aula, né? Pode se tratar do mesmo conteúdo, do mesmo material, às vezes a gente vai estar utilizando desse artifício, né? Porque assim a gente, digamos, otimiza o tempo aí, até que também essa questão do horário. Então, o ajuste de horário, porque a gente está tendo muito atritos de horário. Por exemplo, a turma do Vespertino hoje, eu convidei eles porque à tarde eu tenho o mesmo horário com a turma do informática. Então, aí a gente vai estar, às vezes, utilizando desse mecanismo para a gente conseguir, digamos, avançar com o conteúdo e aquela turma não ficar com prejuízo também, né? Porque, às vezes, o professor, às vezes, tem que optar entre dar aula em uma turma e em outra. A gente utiliza desse mecanismo aqui de estar gravando a aula e assim vocês não ficam tão prejudicados, tá? Infelizmente, sabemos que nem tudo que a gente gostaria que fosse, né? A gente é possível, porque como vocês sabem, chegaram as novas turmas no CETEP e, digamos, o quantitativo de professor é o mesmo, não aumentou o quantitativo. Ou seja, a gente está sobrecarregado de turma. E, assim, para aquelas turmas, digamos que as turmas que era de último ano passado, está ativa ainda, continua. Inclusive, eu tenho várias turmas. Para ser preciso mesmo, turma de 2020, eu tenho
3 de quarto ano, 3 de terceiro, 2 de... Então, eu tenho aí 8 turmas, só para vocês terem ideia. 8 turmas, digamos, com sobrecarga. Ou seja, turma que era para estar formada, mas ainda está ativa. Então, assim, esses alunos também a gente procura o máximo de fazer com que eles não fiquem prejudicados também. Então, a gente está nesse, digamos, fazendo essas questões aí. Então, às vezes, a gente vai estar utilizando, por exemplo, a turma do Matutinho. Digamos assim, no Matutinho eu vou ter um horário em outra turma de quarto ano, por exemplo, e, digamos, à tarde eu tenho um terceiro que é regular. Então, às vezes, pode acontecer aí eu comunico para vocês, quando tiver que a gente utilizar desse mecanismo, e falar, não, ó, pessoal, hoje eu vou agendar a aula com vocês no período vespertino, tá? 1 hora da tarde. Se vocês puderem assistir online, participar online, ótimo. Se não, a aula a gente vai estar gravada, disponibiliza o link, e aí no dia seguinte, no horário de aula do matutino, vocês vão ter a oportunidade de acompanhar a aula. E aí, surgiu alguma dúvida da resolução do exercício, da explicação, pode estar nos procurando, que aí, da maneira possível, a gente vai tentando tirar as dúvidas de vocês, aquelas dúvidas que ficam em alguma resolução, alguma questão, sempre fica, né? Às vezes o aluno ficou ali com dúvida, às vezes ele tinha resolvido o exercício de uma maneira, ficou com dúvida se a maneira que ele utilizou, aplicou, se está certo ou se está errado. Então, essas questões a gente está sempre também disponível, pode estar nos procurando no WhatsApp, acredito que vocês têm aí o número, se não tiver, vai estar procurando o líder de sala, e aí a gente procurar tirando essas dúvidas, tá? Então, a gente já, digamos, já justifica essa questão aí, que às vezes o professor, ele até tenta, fazendo com que não prejudique o aluno, então, devido a isso mesmo, fazer com que não prejudique o aluno, a gente fica sobrecarregações, né? Porque, como eu falei para vocês, eu estou com 8 turmas que já era para ter formado, mas está ativa e a gente não quer que esses alunos saiam do colégio também sendo prejudicados, tá? Então, vamos então à aula, né? Isso, o colega falou aí, né? A questão uma semana na aula à tarde, outra semana de manhã. A gente vai tentando fazer essa flexibilidade aí de maneira também que a gente atenda a todos, né? Bom, então eu vou apresentar aqui em tela o material, a gente faz a leitura, depois a gente vai para a resolução. Bom, aqui está o caderno de apoio, tá? É um material disponibilizado lá pela SET, esse é o da segunda unidade, terceira série, terceiro ano. Deixa eu avançar aqui, que essas aqui é a parte pedagógica aí. Falando aqui os conteúdos que aborda nesse material. Está avançando muito, deixa eu ver aqui, por aqui vai mais rápido. Bom, então aqui está a trilha 3, no caso a trilha 1 e 2 foi da primeira unidade, tá? Aí, se depois vocês se interessar em querer o material, vocês dão uma folheada do que foi trabalhado na trilha do terceiro ano, da primeira unidade, a gente também depois pode estar disponibilizando. Caso vocês tenham interesse, primeira unidade a gente trabalhou estatística e probabilidade, tá? Com eles lá. Aqui o ponto de encontro, né? Eu vou fazer o seguinte, para a gente otimizar o tempo, até porque eu vou ter uma outra aula também depois dessa aqui,
Então, a gente vai direto para os desafios, tá? Aí, como vocês têm esse material que eu disponibilizei lá para vocês, depois vocês dêem uma olhada nessa parte introdutória, é sempre importante, ele aborda, assim, os temas legal, assim, chamativo mesmo, né, com conteúdo, por que a gente estudar aquilo ali, os personagens importantes, entendeu? Por exemplo, aqui, ele cita aqui o Leonardo Euler, né, que é um grande personagem aí, quando a gente se trata aí de área, volume, né? Tem várias descobertas aí desse filósofo aí, o físico, né? Desculpa, o físico Euler, o famoso Euler. Então, é sempre bom a gente dar uma lida nessa parte introdutória, tá? Mas aqui, digamos, a gente vai direto para o desafio. E aí, como vocês têm material, depois vocês dêem uma lida lá. Bom, então aqui nesse primeiro desafio, ele diz o seguinte: observe as figuras geométricas abaixo e as separem em grupos de polígono e não polígonos. Não esqueça de justificar o que é a característica de um polígono e de um não polígono. Tá? Então a gente vai estar resolvendo isso aí. Enquanto para a gente não ficar indo e voltando nesse material, eu vou só mostrar a próxima, que a gente vai estar resolvendo, que aí depois eu já tiro aqui de tela e a gente vai resolver no quadro, tá? Então, aqui depois, vamos ver aqui o desafio 2. Ele passa aqui, ele tem aqui a figura, o triângulo, quadrado, para calcular a área dessas figuras planas. Aí tem aqui essa situação, problema 1. Depois a gente vai resolver isso aqui, né, que ele fala aqui de um terreno com formato de triângulo equilátero com 18 metros de lado. O dono do terreno saber qual que é a área desse terreno para que ele possa calcular quanto vai receber no momento da venda. Ajude a calcular a área do terreno e quanto ele vai receber aproximadamente a vender, sabendo que ele quer cobrar R$ 240 por metro quadrado. Então, aqui é um desafio aí que a gente vai estar resolvendo também. Esse outro aqui, situação problema, ele dá aqui uma imagem aqui, né? E aí também ele pede aí para calcular aí a área aí. Aí a gente vai estar fazendo o cálculo desse desafio também, tá? Desafio 1, desafio 2, desafio 3 também é isso aqui, ó. A piscina aqui, o comprimento, acho que vai até o 4, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Desafio 1, desafio 2, desafio 3. Não, é só até o 3 mesmo. Nessa trilha aqui é só até o 3, tá? Então é isso. A gente vai iniciar lá pelo aquele desafio 1, que fala sobre os polígonos, tá? Bom, então vocês têm esse material aí. Depois, caso vocês queiram copiar a questão, ou pelo menos fazer a leitura dela e talvez resolver o caderno, é sempre importante a gente ter nas anotações, né? Que é um conteúdo aí, quando se trata de geometria, né? Geometria plana aqui, né? A área de figuras planas, bastante cobrado aí nas provas externas. Bom, então vamos lá. Esse desafio 1, vou colocar aqui, porque aí vocês trilha 3, tá? Caderno de apoio da terceira série. Bom, então ele traga para a gente aí a questão dos polígonos. Aí ele nos dá algumas imagens. Vou aumentar aqui. Ele nos dá aí algumas imagens, tá? E aí a gente vai estar identificando o que é polígono, o que é não polígono, tá? Então, a primeira imagem que vem para a gente aí vou colocar assim, polígono
E aqui, nessa outro lado aqui, no caso, eu vou pôr não polido. Vamos somar de um plural aqui. Então, os polígonos, vamos fazer a análise aí, né? Primeiro, tem o círculo. O formato de um círculo, ele é polígono ou não polígono? Bom, primeiramente a gente vai entender, né, o que é um polígono. Polígonos são figuras planas formadas por segmentos de reta. Tá? Então, sempre que a gente tem uma figura formada por segmentos de reta, é caracterizado como polígono. E o contrário disso, não polígono. Ou seja, uma figura que é formada em um determinado momento, ele não tem segmento de reta. O que é reta? Sempre quando tem um pontinho aqui, qualquer ponto A ou ponto B, isso é uma reta, tá? E o que seria o não reto do ponto C no ponto D? Digamos que eu faço isso. Percebeu a diferença? Essa aqui é o quê? Essa aqui ele fez aqui o formato de uma curva, né? Tá? Então ele não é. Então, se a gente tiver uma imagem, quando se deparar com algo parecido com isso, não polígono. Reta, segmento de reta, polígono. Certo? Então, o círculo se enquadra em qual? Bom, se é o círculo, ele não tem reta, né? Então, a nossa primeira imagem aí, que a gente denomina como não polígono. Bom, o próximo temos aí um hexagonal, né? 6 lados, um hexagonal, essa segunda imagem aí, que o quê? Formado por retas, né? Tem 6 lados aí, então, esse o polígono, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexagonal, porque são polígonos formados de 6 lados, tá? A próxima tem em formato de um retângulo. Então, retângulo formado por retas. Então, se enquadra aqui em polígono. O próximo tem uma imagem em formato de um cone, alguma coisa do tipo. Uma imagem que a gente só visualiza reta, né? Mas o que acontece? Ela não fechou uma imagem. Porque para ser um polígono, ele tem que ser uma imagem fechada, tá? Tem que ter todos os vértices. A gente chama assim de encontro de retas, tá? E esse aqui, em um determinado momento, ele não fecha, né? Ele não tem os vértices. Então, todas as imagens do ponto das duas retas tem que ter os vértices. O caso aqui ficou sem encontro aqui, ele não fechou a imagem. Então, não é polígono, tá? Por mais que é somente retas ali, mas ele não fechou a imagem. A próxima, o triângulo, né? Então, triângulo é um polígono, né? É um segmentos de retas e fechou a imagem. Então, triângulo, polígono. A outra aí, o formato de uma, se a gente colocar assim, cabeça para baixo, uma bandeirola, né? Então, a imagem que, no caso aí, ela é formada por retas. Então, eu posso dizer que ele é um polígono. Aí depois a gente vai, tá vendo? A questão dentro dos polígonos, ele tem o convexo e não convexo. O que é um polígono convexo e não convexo? Deixa eu só destacar, aproveitar que a gente está já falando sobre essa imagem, a gente já dá uma ressalva nisso, né? O que é a imagem convexa e a não convexa? Quando a gente tem uma imagem, no caso aqui uma figura, um polígono, que a gente consegue fazer 2 pontos dentro dessa imagem, desse desenho, se a gente fazer 2 pontos ligando um ao outro, digamos, um ponto A aqui ligando e um ponto B, em que em um determinado momento
essa reta sai fora da imagem, ele é denominado como não convexo, tá? Não convexo. Já, por exemplo, digamos essa aqui, ó, esse hexagonal, eu consigo fazer dois pontos de maneira que a reta saia fora? Não, em qualquer ponto que eu ligar aqui, sempre vai estar dentro da imagem. Temos um ponto C e um ponto D aqui. Sempre vai estar dentro. Qualquer lugar aqui que eu ligar dois pontos, um ao outro, ela jamais vai sair aqui para de fora da imagem. Então, quando isso ocorre, eu posso denominar como um polígono convexo. Então, tem esses dois tipos de polígono, convexo e não convexo. Tranquilo? Só essa ressalva aí. É importante a gente ter esse conhecimento também. Bom, continuando aí, a próxima é um quadrado. Um quadrado é um polígono, né? Figura aí formada por segmentos de reta. E por último, temos algo parecido com um cilindro, né? Essa última imagem aí. Então, ela é não, como ela tem um formato aqui, essa parte superior, ela está formato arredondado, né? Ela deixa de ser polígono. Então, ela é um não polígono, tá? Porque por causa dessa parte arredondada aí, superior. Bom, então é isso. Ficou assim, tá? Aqui temos entre as 4, 5, entre as 8 imagens, temos 5 que é polígono e temos essas 3 não polígono. Tranquilo? Alguém ficou com alguma dúvida nessa questão? A colega perguntou aí, ó, se o polígono ao lado do círculo é convexo ou não convexo. Ao lado do círculo, eu entendo que seja esse, né? Nesse caso aqui, ele não é polígono, tá? Como ele já ficou aqui nessa parte, porque ele não é polígono, tá? Agora, se for essa aqui, ele é convexo, tá? Por quê? Porque eu não consigo o triângulo. O triângulo, ele é convexo, porque eu não consigo fazer aqui, ó, digamos, dois pontos, de modo que saia fora, né? Qualquer lugar que eu for ligar aqui, um ponto ou outro, a reta não vai sair fora do desenho. Então, ele é convexo. Quando sai fora, igual a reta aqui, ó, você está vendo que saiu, a bandeirola do formato saiu, então, ele é não convexo. Poderia citar outros exemplos aqui? Poderia. Digamos, qualquer imagem, quando ficou praticamente a mesma, né? Só mudou aqui o formato. Ela, quando sai fora, né, do desenho, que seja qualquer desenho que a gente fizer, desde que seja com retas, tá? Sempre com retas. Não tem, você vê que nenhum momento aqui eu fiz o formato arredondado. Por mais que talvez não está 100% reto, a gente não está fazendo aqui com a regra, né? Mas, pelo menos o que a gente tentou fazer aqui, que seja sempre reto. Então, esse aqui é um polígono. Agora, ele é convexo ou não convexo? É não convexo, porque aqui, em vários lugares aqui, eu consigo fazer reta, dois pontos, para que saia fora, né? A reta saia fora da imagem. Tá? Então, sempre não convexo é quando acontece isso. E quando ocorre não, no caso, não sair fora, convexo. Tá? Só uma outra, fazer um desenho aqui, que sempre é até uma espécie de uma pegadinha, que é bom também estar alertando vocês, que às vezes cai também em prova de concurso, tá? Vamos ver aqui essa imagem. Essa imagem, ela é um polígono, ela é não polígono. Observe que eu já fiz ela do outro lado já, para que ela se enquadre aí, no caso, não polígono, tá? Muitas vezes o aluno confunde, mas a pessoa aqui, ela formou o desenho.
contrário dessa, né, que não fechou. Mas só que aqui, ó, já tem uma outra ressalva, né, que fez cruzamento de retas. Então, sempre quando eu tenho uma figura plana, o qual uma reta cruzou com a outra, ela deixa de ser polígono, tá? Então, aqui ela passou a ser não polígono por conta que uma reta aqui, ó, cruzou com a outra. Tá? Se tivesse separado aqui dois triângulos, aí sim, os dois triângulos seriam polígono. Mas aqui não se trata de dois triângulos, está se tratando de uma única imagem, a qual uma reta cruzou para a outra. Então, não polígono. Tá? Então, só uma observação aí, mas essa imagem não vem esse desafio. Tá? Bom, então, o primeiro desafio é isso. Alguém ficou com alguma dúvida aí nesse aqui? A gente possa avançar. Nenhuma dúvida, né? Então, vou apagar e a gente vai para o número 2. Então, o desafio número 2. Desafio número 2. Que, na verdade, não vem como desafio número 2, né? É esse aqui, ó. Não vem como situação problema 1. Tá? Então, vamos lá. Um terreno em que o formato de um triângulo equilátero. Bom, primeiramente vamos entender, né, o que é o triângulo equilátero. Triângulo equilátero, triângulo com os três lados iguais, né? Porque quais são os tipos de as classificações dos triângulos? Só para relembrar aí, não sei se vocês já viram isso, as classificações do triângulo. Os triângulos são classificados em 3, né? Sendo o triângulo isósceles. O que é o triângulo isósceles? 3 lados diferentes. Triângulo, no caso esse aqui a colega colocou, sim, o escaleno. Desculpa, eu falo o escaleno, quando eu coloco o escaleno aí, o escaleno são os 3 lados diferentes, tá? Eu acabei equivocando aí. Quando ela falou, eu troquei aqui. O escaleno, os 3 lados diferentes. Aí tem o isósceles, que são, no caso aí, 2 lados iguais. E o equilátero, os 3 lados iguais. Tá? Então, são esses 3 tipos, a classificação dos triângulos. Então, esse caso aqui, esse desafio, ele aborda aí o triângulo equilátero. Então, vamos aqui, esse aqui é a situação problema 1. Vou colocar assim, SP. O triângulo equilátero, os 3 lados iguais. Aí vamos ver o que o exercício nos fala mais aqui. Com 18 metros de lado, ou seja, todos os lados aqui, 18 metros, 18 aqui, 18 aqui, 18 aqui. Se trata de um terreno, né? O dono do terreno quer saber qual que é a área para calcular a venda, né? Vai vender o terreno e sabendo que o terreno está avaliado em R$240 por metro quadrado, aí ele quer saber essa área. Aí a gente precisa calcular, no caso aí, a área desse triângulo aqui lá. Então vamos lá. A área de um triângulo, a gente calcula como? A área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Tá? Então, isso é a forma para calcular a área de um triângulo. Bom, a altura de um triângulo, ele não é esse lateral, não. Tá? A altura, quando a gente pega de um segmento formado aqui, um ângulo de 90 graus, ou seja, reto, vou formar aqui um ângulo reto nessa imagem, que é aquele ângulo de 90 graus, que a gente também fala perpendicular.
essa reta que está aqui, ó, nesse H aqui, dessa altura, está perpendicular à reta da base, tá? Então, essa base está formando aqui uma reta perpendicular à base, tá? E formando um ângulo de 90 graus. Certo? Então, a gente precisa primeiro achar esse H, né? Porque a gente precisa da medida, no caso aí, da base. A base, digamos que a gente tem, né? Que é 18. A altura, a gente precisa calcular, para depois a gente achar essa área, tá? Bom, e aí, como é que a gente vai fazer, então, para a gente descobrir aqui o valor desse H? Aí a gente vai ter que ir lá no Pitágoras, né? Vamos recorrer lá a Pitágoras. Aqui eu tenho um ponto A, um ponto B, um ponto C, e eu vou pôr aqui um ponto N aqui, que dividiu essa reta aqui ao meio, ponto N aqui. Bom, então, assim, para mim saber essa altura aqui, eu vou tirar esse um retângulo, esse um triângulo aqui, ó, para que a gente calcula ela separada aqui, tá? Esse triângulo aqui, eu separei ele, que é esse ponto aqui é o A, esse ponto aqui é o B e esse aqui é o N. O N. Tá? Eu separei ele por quê? Porque no instante que eu trago ele para cá, se eu preciso achar não é essa altura, então essa altura é esse H aqui. Eu tenho essa medida dessa lateral, que é 18, e eu tenho aqui, ó, essa medida desse ponto N ao B, né? Porque se aqui ficou exatamente metade, qual que é a metade de 18? 9. E aí agora eu consigo aplicar a fórmula lá do Pitágoras. Quem lembra do Pitágoras? O A é igual, ou seja, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, a gente vai estar aplicando a fórmula do Pitágoras para a gente achar esse H. Onde aqui, ó, os dois lados, segmentos que formam o vértice aqui, que formam o ângulo 90 graus, é o cateto. Oposto a isso, hipotenusa. Ou seja, esse 18 vai ser hipotenusa. Então, calculando isso, vamos ter que o A ao quadrado, no caso, é a hipotenusa 18. 18 ao quadrado vai ser cateto quadrado, que faz o 9 por um H primeiro. Vamos pôr aqui 9 ao quadrado, mais faz o outro vai ser o H ao quadrado. Feito isso, a gente vai estar resolvendo as potências, né? 18 ao quadrado é 18 vezes 18. Vamos direto aqui, né? O objetivo da gente aqui não é essa multiplicação. 18 vezes 18 vai dar 324. 324 vai ser igual 9 vezes 9, 81, mais H ao quadrado. Bom, aqui a gente tem, no caso, isolando o H passando 81, operação inversa, vai vir com menos, né? Vai ficar 324 menos 81 igual a H ao quadrado. 324 menos 81 vai dar 243. Então, aqui, ó, 243 igual a H ao quadrado. Passando a potência em forma de radiciação, né, que é a raiz quadrada, então vamos ter que H vai ser igual a raiz quadrada de 243. Então, portanto, vou colocar aqui os 3 pontinhos, H vai ser igual a raiz quadrada de 243. Bom, 243 não tem raiz exata, né? O que a gente precisa fazer? Vamos fatorar ele. O que é fatorar? Por assim a gente vai ver quanto a gente divide por 2, não dá, né? É ímpar, número ímpar, não divide por 2. Por 3, 24 por 3 dá 8, 3 por 3 dá 1. Então, 243 dividido por 3 dá 81. Ainda posso por 3? Posso, né? 8 por 3 vai dar 2, né? 6 sobra... 2 vezes 3 dá 6, sobra 2. 21 por 3 dá 7. Portanto, aí eu deu 27, né? 81 por 3, 27. Ainda posso por 3, né? Agora, por 3,
Então, 9, 3 vezes 9, 27. Ainda posso por 3, 3 vezes 3 dá 9. Ainda posso por 3, que dá 1. Pronto, então a factoração ficou aí ó, somente o 3. Na raiz quadrada, a gente pega o quê? De 2 em 2, né? Ó, aqui eu formo 2, aqui eu formo 2, então ficou ó, 3 ao quadrado, que multiplica 3 ao quadrado, que multiplica o 3 sozinho. Porque aqui no instante que a gente coloca dentro da raiz aqui, a gente vai o quê? Simplificar, né? Então aqui ficamos que, ó, h vai ser igual a raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado, que multiplica 3 ao quadrado, que multiplica 3. Aí eu vou estar simplificando, ou seja, esse primeiro 3 e esse outro vai sair para fora da raiz, só vai ficar um dentro da raiz. E vai ser o que então? Vamos ter que h vai ser igual a esse primeiro 3, simplifiquei ele, esse segundo também, e aqui só permaneceu um 3 dentro da raiz. 3 vezes 3 aqui eu posso multiplicar, fora aqui, dá 9, né? Então temos que esse h, está dando para vocês visualizarem, fazer aqui na lateral aqui mesmo. Então, h vai ser igual a 9 raiz de 3. Tá? É a altura, então, desse triângulo. Tá? Então, esse triângulo aqui, esse h, é igual a 9 raiz de 3. Tá? Bom, feito isso, agora sim a gente vai calcular aqui. Então vamos lá agora. Aplicando aqui a área vai ser igual. A fórmula já está aí, vamos direto. Né? A base, a base do triângulo é esse aqui. Esquece esse aqui agora, a gente voltou para esse, né? Porque isso aqui só foi para a gente achar essa medida. Então, 18. A base 18. É isso mesmo. A altura, 9 raiz de 3. 9 raiz de 3. Dividido por 2. Bom, então, fazendo aqui a multiplicação, né, vamos ter aí 18 multiplicado por 9, podemos até simplificar aí, né, 18 multiplicando, facilitar a nossa multiplicação, porque eu posso dividir, vai ficar 9, né? Portanto, aqui essa área vai ser igual a 9 vezes 9, 81. 81, o raiz de 3 está multiplicando ainda, né? Bom, então a gente chegou aqui nessa área, né? Só que aí, como ele vai vender esse terreno, ele quer saber, no caso, ele precisa do número aí inteiro. Tá? Que seja em forma decimal, fala inteiro, que seja, pode ser decimal, né? O número inteiro, ele, no caso, é o aproximado aqui que a gente precisa saber, que é a raiz de 3, aproximadamente, aí vai dar 1,7, né? Aproximadamente 1,7. Então, quando a gente calcula a área, igual a 81 vezes aproximadamente 1,7, fazendo essa continha, vou ver aqui, vezes 81, vai dar 140, né? Então, essa área aqui, ó, a área vai ser igual a 140, aproximado, tá? 140 metros quadrados. Porque aí agora, se ele vai vender a 240 reais por metro quadrado, então é só a gente multiplicar, né? 140 vezes 240, a gente vai chegar aí no valor. Multiplicando esse valor, vamos ter aí 33 mil, fazer aqui no cantinho aqui, 33 mil e 671 reais, tá? Então, é o valor aí. É o valor aí que aproximadamente ele vai
está recebendo por esse terreno, certo? Então, aí está esse outro desafio aí, situação problema 1, que ele traga lá na página 5, tá? Depois, se vocês quiserem dar uma conferida, página 5 da trilha 3, do caderno de apoio terceiro ano. Tranquilo? Alguma dúvida? Só uma observação dessa questão, que as alternativas, acho que houve um erro lá de digitação, né? As alternativas aí tá errada, tá? Acho que no lugar de vírgula aí, não sei se está dando para vocês verem, ele traga números aí na casa de milhões, né? E não é, né? Na verdade, se trata de 33 mil. Ele vai vender o terreno. Milhões é se fosse um prédio, né? 33 milhões para comprar a cidade inteira. Bom, então vamos, nenhuma pergunta, né? O colega colocou as definições aí das classificações do triângulo, né? Escalemos 3 lados diferentes, o isósceles 2 lados iguais e o equilátero 3 lados iguais. Isso mesmo. Então, já que não tem, né, não surgiu nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, vamos para a próxima, né? Não sei se vocês vão estão acompanhando, ou corrigindo, não sei, mas aí se for dar um print, alguma coisa, para depois transcrever o caderno, aí vai de cada um, tá? Ou depois também o vídeo vai estar disponível para vocês reverem. Então, aqui agora, a situação problema 2. A página 6, tá? Assim aí fica mais fácil vocês identificar lá depois. Bom, então aqui, ó, nesse exercício, ele traga lá que eu possuo um terreno no qual está pensando em construir uma área gourmet e a piscina, conforme mostra a imagem abaixo. No caso, a imagem se trata dessa. E aí, depois vem a questão, o número 1. Quais figuras planas você consegue identificar? Então, olhando para essa imagem, as figuras planas a gente consegue identificar, digamos, primeiro, essa mais destaca aí, né, esse círculo, né, azul aí dentro da imagem. Depois a gente tem essa formato aqui meio de abóbora, né, um triângulo, né, e temos a maior, esse contexto maior aqui, o retângulo, formato de um retângulo. E além disso, essa parte, se a gente for analisar essa parte meio, sei, bege, né? Que é o formato de um trapézio, né? Mas se a gente colocar ele assim de cabeça para baixo, fica mais fácil a gente visualizar a base maior, a base menor em cima, formato aí de um trapézio, né? Então, temos essas figuras planas aí, né? Podemos escrever, então, dentro dessa situação problema, vem tragar a primeira situação. As figuras planas, então, primeiras que identificamos o círculo, aí depois tem o triângulo, aí tem o retângulo, né, maior, retângulo, e o trapézio. Bom, então é isso aí. Aí a questão, agora o item 2, em cima da mesma questão, o item 2. Lembrando que o terreno tem um formato retangular,
com as dimensões de 16 por 8, no qual Euler gostaria de construir uma área gourmet, triangular, e uma piscina com 4 metros de diâmetro. Sabendo que Euler quer cobrir o restante do terreno com grama, ajude-nos a determinar quantos metros quadrados de grama ele precisará comprar. Então, vamos lá. Fazer esse desenho aqui, para a gente entender melhor a questão. No caso aqui eu tenho o terreno. Dentro desse terreno, ele vai construir, no caso aqui, a piscina, em formato circular. Só uma observação, no desenho, ele traz esse diâmetro desse círculo como 5, tá? Como 5 metros. Só que aqui na questão, ele fala aqui, ó, que vai construir uma piscina com 4 metros de diâmetro. Tá? Então, a gente vai calcular do jeito que a questão pediu, né? A imagem colocou como 5, mas a gente vai fazer essa correção, tá? Porque senão a gente vai ter 2 valores finais, né? A gente vai fazer do jeito que a questão está falando, que no caso 4 metros, tá? Então, só essa observação aí. E que no desenho, pode observar, ele trouxe aí como 5. Aí temos aqui o formato aqui do triângulo, que é outra área que ele vai cobrir aqui. Essa medida aqui tem 4 metros, essa altura aqui tem 8. Aqui, essa parte superior aqui, 16 metros. E só, né? Bom, então vamos saber aí, no caso aqui, o X da questão aqui esse, digamos, esse trapézio, né? Que ele quer saber quantos metros de gramas que ele vai ter que comprar aqui, ó. Isso aqui ele vai cobrir aqui com gramas. Tá? Então, a gente precisa calcular essa área. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai achar a área total desse retângulo maior, aí depois a gente calcula a área desse círculo, subtrai, e a área desse triângulo aqui subtrai também. Né? Então, essa área maior, fazer aqui a área fazer aqui no formato do retângulo, né? A área do retângulo, sabemos que é base vezes altura, né? No caso, a base aqui, que é o total, é a mesma daqui de cima, essa parte superior, 16. 16, a altura é 8. Então, vamos ter que a área do triângulo é simplesmente base vezes altura, né? Colocar assim, base vezes altura. Então, a área desse retângulo vai ser igual a 16 vezes 8. Então, a área desse retângulo, vou colocar aqui na frente mesmo, para a gente conseguir fazer todos aí. Então, quanto que vai dar aqui? 16 vezes 8. 16 vezes 8, vamos ter 128. Então, 128 metros quadrados. E ainda não é a resposta, tá? Isso aqui é só a área total desse retângulo, mas não precisa do retângulo, ele precisa dessa parte só, onde eu vi aqui de vermelho aqui, né? Que ele vai plantar a grama. Então, agora a gente vai calcular o quê? Podemos calcular a área desse triângulo aqui. A área do triângulo é igual a base vezes altura dividido por 2. Então, vamos ter que, aqui por ser um ângulo reto, aqui esse 8 já é a altura, né? E aqui formou um retângulo, esse aqui é um ângulo de 90 graus. Então, esse 8 é a altura do triângulo. Então, aqui vamos ter a base é 4, né? Então, vamos ter 4 vezes a altura, que é 8, dividido por 2. 4 vezes 8, 32. 32 dividido por 2. Isso aqui é 32 dividido por 2, igual a 16, né? 16 metros quadrados. Bom, esse 16 a gente vai ter que subtrair, mas vamos calcular logo do círculo, que a gente pode até somar, né? Somo desses dois, e aí depois a gente subtrai do outro. Então, agora a área do círculo.
A área do círculo é no caso, π raio ao quadrado, né? A área do círculo é a medida do π vezes o raio ao quadrado. Então, ó, π vezes raio ao quadrado. Isso é a fórmula para calcular a área de um círculo. Bom, só que nessa imagem aqui, ele não nos deu a medida de raio, mas sabendo, ele deu aqui, no caso, a medida da diagonal. Desculpa, do diâmetro, tá? Do diâmetro. O que é o diâmetro? Quando a gente pega, faz uma reta de um lado ao outro, dividindo, passando aqui pelo meio, tá? Passando pelo meio, na circunferência, quando a gente faz a reta passando aqui de um lado ao outro, é o diâmetro. E o raio é a metade do diâmetro, ou seja, é somente do meio até qualquer parte aqui desse círculo aqui, a gente tem o raio. Tá? Então, o raio é isso, tá? Metade aqui desse círculo. Completa o diâmetro. Então, quanto vai ser o raio, se o diâmetro mede 4, o raio aqui vai ser, no caso, igual a 2, né? Raio igual a 2. Então, aqui a gente vai fazer a substituição. A área do círculo vai ser igual. Π, como aqui a gente vai ter que achar a área, a gente precisa do número para a gente saber a quantidade de gramas, se você não vai chegar lá na loja, lá onde é que você vai comprar, né, as gramas e pedir, eu quero X P de gramas aí. Não, ele quer saber assim, aproximadamente quanto que é, então a gente vai ter que utilizar o número, né? Sabemos que o π é aproximadamente 3,14. Então, aqui vai ficar 3,14 vezes o raio ao quadrado, no caso é 2 ao quadrado. Então, vamos ter que a área do círculo vai ser igual a 3,14 multiplica, aqui vai ser 4, né? Primeira potência, então 3,14 vezes 4. 3,14 vezes 4 vai dar aí 12, 3,14 vezes 4. 12,5, 12,5. Vamos dar aí 12,5 metros quadrados. Está aproximado, tá? Então, aqui agora o que a gente vai ter que fazer é somar, né? Somar a área desse com a área desse e depois a gente subtrai do maior. Tá? Então, somando aqui a área que a gente vai ter que subtrair, 16 mais 12,5, 16 mais 12,5 vai dar 16 com 12, 28,5, né? 28,5. No caso aqui, a área do círculo com o triângulo. 18,5. Então, eu vou ter que 28,5. Então, eu vou ter que subtrair aqui, né? Então, a área do trapézio, digamos assim, ele vai ter que comprar de grama, vai ser 128, subtraindo 28,5. Vai dar quanto, então? Vamos mais de AT aqui. Trapézio T. O AT, então, vai ser 128, 100 menos meio, 99,5, né? Aproximadamente, que aqui a gente arredondou, né? Sempre quando 3,14 está arredondado. Então, aproximadamente 99 metros e meio. 100 metros quadrados, né? Aproximadamente 100 metros quadrados. Coloquei assim, porque a gente achou o meio aqui. Aqui poderia ter arredondado aqui 12, e aí ficaria o quê? 100 metros quadrados. Então, eu, né? Que é o personagem aí do desafio, ele vai ter que comprar aí aproximadamente 100 gramas, né? 100 metros quadrados de gramas para poder cobrir toda essa área. Certo? Alguém ficou com alguma dúvida? Tem alguma pergunta sobre essa questão?
Dentro dessa mesma questão, ainda tem mais um item, que ele coloca assim, ó, por que é importante conhecer a área de um terreno, casa ou de um de seus cômodos? Já precisou alguma medida de área da sua casa? Mas, de fato, o que é a área de figuras planas? Então, ele faz esses questionamentos, né? Por que é importante a gente saber a área de um cômodo, de uma casa? Bom, como a situação que ele trouxe aí, é importante, sim, você saber de um cômodo quando você for, desde a da construção, né, que você já precisa da área ali, eu quero pôr piso aqui no meu quarto, ou eu quero trocar esse piso. Quantos metros quadrados é? Então, a área é toda aquela face, né, do chão, todo que eu quero cobrir aquele espaço. Caso aqui, eu quero cobrir todo aquele espaço. Então, a área é isso. E aí, vai depender de cada figura, você vai multiplicar, né? Multiplica as laterais, ou o triângulo, que no caso você multiplica e divide por 2, às vezes a altura. Então, cada figura tem, digamos, a sua forma, né? O formato circular, a gente já tem que utilizar aí o π, né? Π raiz ao quadrado. Então, a importância de você saber, né, para que serve o cálculo de área, é para isso. Eu quero pôr fogo no meu quarto. Então, assim, no instante que você for lá na casa de material, construção, você vai pedir aí, né, quadrado. Primeira coisa que eu quero material aí de gesso, ou que seja, de PVC, eu quero forrar o quarto. A primeira coisa que ele vai perguntar é quantos metros quadrados. Então, aí você vai pegar, né, se for o formato quadrangular, a medida da lateral, né, lado vezes lado. Então, fazer essa multiplicação, vai dar 10 metros quadrados aí de PVC. Aí ele já vai indicar, né, então você vai precisar de tantas peças. Então, a importância de você saber o cálculo de área para isso, tá? Até, digamos, fazer um quarto separado ali, questão de telha, questão de metro quadrado também. Chegar no material de construção lá, quantas telhas vai para cobrir um cômodo que é média 4 metros por 5 de comprimento. Então, é por metro quadrado também, que eles vão calcular quantas telhas vão ir para você cobrir, que seria para fazer uma arinha, né, no fundo, ali no quintal. Então, a importância da gente saber o cálculo de área é para essas situações. Então, avançando, a situação problema 3 agora, aí ele traz a situação. Uma piscina tem 6 metros de comprimento e 6 metros de largura por 1,40 de profundidade. Deseja-se colocar azulejos quadrados de 0,2 metros de lado nas paredes e no fundo dessa piscina. Quantos azulejos serão necessários? Vamos lá. Faz aqui uma piscina, né? Ele quer saber quantos metros vai ter que comprar de azulejos, né? Tá vendo que ele quer colocar a piscina, geralmente aquele azulejo quadradinho pequeno, né? Azulzinho, verdinho, ou até mesmo branco. Mas, enfim, ele quer saber quantas peças vai ir, né? Nessa piscina. Então, aqui é a situação problema 3. Então, vamos ter aqui a piscina. Fazer aqui mais ou menos o formato aqui para a gente entender melhor a questão, né? Piscina, no caso, é o formato de um paralelogramo, né? Aqui. É mais ou menos isso. Então, essas retas aqui é lá no fundo. Então, aqui no caso é o fundo da piscina. Tá? É o fundo da piscina, essa parte aqui. Aí as dimensões são 6 metros de
de comprimento. Na verdade, aqui vai ser o formato de um cubo, né? Porque aqui é 6 metros também. Não atentei a isso, mas aqui dá para entender. Porque o formato de um cubo, mesma largura de comprimento, mesma largura de comprimento, mesma medida de largura. Tá? O formato de um cubo. Uma caixa que seja igual aí. Ah, esse aqui, ó. Aqui temos aqui o formato aqui de um cubo. Então, imagina que a mesma largura que eu tenho aqui, mesma largura aqui. Aqui está tampado aqui em cima, mas imagina que a piscina, nesse formato, vai ter aberto, e a gente vai ter que saber essa medida também da base aqui, né? Que vai colocar piso por dentro e nas laterais aqui por dentro da piscina, tá? Bom, então vamos lá. E essa medida aqui também da profundidade é de 1,4. 1,40 m. E a outra questão que a gente tem que atentar, mas isso aqui é lá no final, o azulejo, né? O azulejo é 0,2 aqui, 0,2 aqui. Tá? Então, vamos lá. Calculando aí a gente precisa saber da área. Para a gente achar, no caso aí, a área caso aqui, o cubo, é o quê? Simplesmente é a área da base vezes a altura, né? Qualquer figura aqui no formato de um prisma, até um poliedro, né? O próximo conteúdo lá, eu até solicitei para vocês fazer a leitura lá do capítulo 8, né? Os poliedros, a área da base vezes a altura. Caso aqui, 6 vezes 6, a gente já acha a área da base, vezes a altura. Então, a área desse cubo é a fórmula da assim, ó, A vezes B vezes C. No caso aqui é a área do comprimento, a área da largura e a área da altura. Certo? Então, aqui vamos ter que a área é 6 vezes 6 vezes 1,4. Fazendo essa multiplicação, vamos ter que 6 vezes 6, 36. 36 vezes 1,4. Vamos ter aqui, ó. Fazer aqui rapidinho. 6 vezes 6 dá 36. Vezes 1,4. 36 vezes 1,4. 50,4. Então, 50,4 só uma questão aqui, ó. Mas aqui eu estou confundindo aqui, no caso, o volume, né? Essa multiplicação aqui seria do volume. Como a questão de trabalhar na área em volume sempre, mas eu vou voltar aqui só para a questão aqui, o que a questão está pedindo, né? Azulejos, ele quer saber, no caso aqui, é a área para colocar azulejo. No caso aqui, eu estou falando que é a área do volume, tá? Acabei equivocando aqui. No caso, o volume, mas só que aí ele não é encher de água, né? Ele falou de piscina, tanto nos exercícios que a gente resolve, no caso aqui, eu calculei aqui agora para vocês, aqui seria o volume dessa piscina. Tá? Mas ele não quer saber o volume, né? A quantidade de água que vai, ele quer colocar piso. Então, só fazendo essa ressalva aqui, né? Vamos mudar aí esse cálculo aí, não o foco, porque a questão, voltada para a questão aqui, só essa observação aí, que esse aqui é o volume, tá? O volume que é a capacidade dessa piscina aí vai ter aí, de suporte aí de água. Que no caso é o desafio lá, que depois eu vou até solicitar para vocês. A gente está fazendo, então o volume desse formato aí. Então, ó, a área que a gente vai precisar achar aqui é a área desse fundo, e aí depois a área das laterais, né?
Ele vai também quer por piso nas laterais. Quantos lados tem o cubo? Vou pegar o cubo aqui, ó. Ele quer por piso nessas laterais, mas lá dentro, né? Esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Então, são 4 lados iguais, né? São 4 lados aqui iguais. Então, basta a gente calcular a área de um lado desse e multiplicar por 4. Tá? Então, vamos lá. Então, a área, então, assim, a área na lateral vai ser igual 4, porque eu estou falando de 4 lados, e aí a área de cada um. Como é cubo aqui, ó, vai ser todas as 4 iguais. Tá? Então, a gente calcula só uma dessa, que é o quê? 6 metros de largura por 1,4 aqui de altura. Então, 6 vezes 1,4. E no caso aqui, eu vou fazer isso aqui separado, para a gente saber que esse quadro aqui é porque se trata de 4 lados, tá? Então, é 1,4 vezes 6. Dá 8,4. 8,4. E agora eu vou multiplicar aqui por 4, né? Para a gente saber a área total aqui. Vezes 4. Então, essa área das laterais vai ser igual a 33,6 metros quadrados. Tá? Então, a área da lateral, mas só que aí falta do fundo ainda, né? Do fundo é 36. Deixa eu só fazer essa correção aqui. Desconsidera a questão do volume, não é essa questão, o volume é outra questão. Eu vou só aproveitar esse que já está aqui, ó, que é a área desse fundo é 6 vezes 6. O fundo, ó, a medida 6 vezes 6, 36. A área desse. Vamos colocar assim a área da base. É 6 vezes 6, 36. Bom, então essa área que vai precisar forrar é a base mais as laterais. Só somar aqui agora, né? Então essa área total vai ser igual 36 somado mais 33,6. Vai dar o quê? 99,6, né? 99. Opa. 99. Desculpa. 99. Quem prestou atenção aí? Onde que eu estou? Será, hein? 36 vezes mais 33. 60, né? 69. É isso mesmo? Me corrija se eu estiver errado. Acho que é isso mesmo. 69,6 metros quadrados é a área, né? Estão conseguindo acompanhar aí? Bom, só que aí a questão ainda não terminou, né? Porque a gente achou o cálculo dessas áreas aqui, mas só que aí a interrogação aqui do exercício é saber quantas peças de azulejos ele vai ter que comprar, né? E aí lá, as peças de azulejo medem 0,2, 0,2. Então eu preciso saber o quê? A área desse azulejo, e aí depois é só dividir, né? Quantas peças vai para suportar aqui dentro dessa metragem aqui. Então eu vou aqui calcular a área do azulejo, fazer aqui a área do azulejo. Vai ser 0,2 vezes 0,2, né? Que é um formato quadrado, lado vezes lado. A área desse azulejo vai ser igual a 0,2 vezes 0,2 vai dar quanto? 0,04, né? Muita gente erra uma continha simples dessa, né, pessoal? 0,2 vezes 0,2 coloca 0,4. Erroneamente, né? Por quê? Imagina que é só multiplicar 2 vezes 2 colocar o 4. Mas não, sendo que quando a gente faz uma multiplicação com casas decimais, 2 vezes 2 dá 4. Mas aqui eu tenho que ter ciência que eu tenho um número após a vírgula, outro número após a vírgula. 2 números após a vírgula. Então eu vou precisar desses zeros, ó. 2 números, 0,4. Tá? Então, importante a gente estar, às vezes, essas coisinhas básicas, a gente está frisando, porque uma simples continha dessa aqui muda totalmente o resultado da questão.
Então, cada azulejo tem essa medida, aí agora basta a gente fazer a divisão, né? Isso dividido por isso. Então, a área que ele vai ter que fazer a compra aí, né? Fazendo essa divisão aqui, ó. 69,6 dividido por 0,04. Vamos ter aí 1.740, né? 1.740. Não sei se vocês conseguiram visualizar. Então, vai precisar de uma resposta aqui no caso. 1.740 peças. As de azulejos. Certo, pessoal? Alguma dúvida nessa questão? Então, a gente só começou atrapalhando tudo, né? Que eu misturei volume com área, mas aí volume é uma outra questão. Essa questão específica, a gente precisa saber da área das pastas. Tranquilo? Dúvidas, perguntas? Então, a gente encerra por aqui. Terminou. Eu vou ter aula agora com o turno. Eu queria só solicitar para vocês um desafio só. Tá? Eu vou estar solicitando aqui, ó. O desafio é no mesmo caderno de apoio, tá? Que está falado lá para vocês. Aí, dando sequência, a gente já concluiu aqui essa trilha, a trilha 3, né? Agora aqui eu gostaria de solicitar para vocês, dentro dessa trilha 4, esse desafio aqui, ó. Deixa eu passar aqui. Esse problema 1 aqui, tá? Da página, opa, pulou aqui. Esse caderno digital, ele passa sempre. Então, esse problema 1, se vocês querem dar um print aí, ou ir lá no caderno, também está na página 9, tá? Da trilha 4 daquele caderno que eu postei para vocês, o caderno de apoio do terceiro ano, tá? Então, eu vou solicitar esse desafio aí para vocês aí, e aí eu vou estar abrindo a atividade lá no Classroom lá, e solicitar aí para a próxima aula, certo? Então, por hoje é só. Agradeço a participação de vocês aí. Aqueles que não pôde estar aqui presente, será disponibilizado o link, e aí vocês terão a oportunidade de estar assistindo a aula aí gravada. Tá? Então, bom dia, bom final de semana. Semana que vem nos veremos novamente.